Doutor No foi lançado nos Estados Unidos há 62 anos nesta semana. A primeira entrada de Hollywood na icônica série James Bond, e ainda um dos filmes 007 mais populares, a história de como ele foi feito vai te deixar batido e mexido. Em 1953, o autor Ian Fleming publicou um livro baseado em suas experiências na inteligência naval britânica durante a Segunda Guerra Mundial. O romance se chamava Cassino Royale e o personagem principal era o agente secreto James Bond, codinome 007. Foi um sucesso, e os estúdios se interessaram imediatamente. A CBS produziu uma adaptação para a TV de Cassino Royale em 1954, com Delroy Nelson como Bond. Foi bem recebido, e Fleming assinou um contrato com o produtor Henry Morgenthau III para escrever um programa de TV sobre um agente secreto chamado James Gunn. Fleming escreveu um episódio e o chamou de Doutor No. A série acabou não vingando, e Doutor No se tornou o sexto romance de Bond. Naquela época, Fleming vendeu os direitos de todos os romances disponíveis de Bond para o produtor Harry Saltzman por $50 mil. Com dificuldades para financiar o projeto além disso, Saltzman começou a procurar um parceiro. Saltzman apresentou a ideia ao produtor Albert Kubrick Broccoli, e eles fundaram a Eon Productions para trabalhar em um filme de Bond. O estúdio United Artists concordou em financiá-los, mas apenas até $840 mil. Por isso, Doutor No foi escolhido para adaptação, pois se passava majoritariamente em um único local. Os roteiristas Richard Maibaum e Wolf Mankiewicz foram contratados para adaptar o romance e fizeram grandes mudanças. Após o primeiro rascunho ser rejeitado, Mankiewicz deixou o projeto, e Maibaum mais tarde pediu para remover seu nome dos créditos, achando que seria um desastre. A roteirista irlandesa Johanna Arvood e o romancista de suspense Bert L. Mater foram então contratados para reescrever o rascunho de Maibaum e Mankiewicz. Eles seguiram o romance original mais de perto e aumentaram a britaneidade de Bond. O primeiro escolhido para dirigir foi Phil Carlson, mas as negociações salariais fracassaram. Guy Hamilton, que mais tarde dirigiria 4 filmes de Bond, e Guy Green também foram convidados, mas recusaram. Broccoli já havia trabalhado com o cineasta britânico Terence Young, que aceitou. A primeira pessoa convidada para interpretar James Bond foi, supostamente, Cary Grant. Ele recusou o papel, em parte por se achar muito velho, estava na faixa dos 50 anos, e em parte porque, como grande estrela de Hollywood, o salário de Grant era quase o orçamento inteiro do filme. A filha de Grant, Jennifer, mais tarde diria que seu pai se arrependeu de recusar o papel. Outros nomes considerados incluíram Patrick McGowan. E, aparentemente, Ian Fleming sugeriu Trevor Howard e Michael Redgrave a Eon. Para fins de marketing, foi realizado um concurso público para encontrar o homem certo para interpretar Bond. 6 finalistas foram escolhidos e testados por Fleming, Broccoli e Saltzman, e o vencedor foi um modelo de 28 anos chamado Peter Anthony. Quando descobriram que ele não sabia atuar, ele não prosseguiu. Saltzman e Broccoli então se encontraram com o ator em ascensão Sean Connery, mas Fleming não estava convencido. Ele duvidava que o escocês de classe trabalhadora, e ex-concorrente do Mister Universo, pudesse interpretar de forma convincente um charmoso agente secreto inglês e falou bastante sobre isso. Os produtores disseram que gostaram de como Connery se movia como uma pantera e a esposa de Broccoli, Dana, confirmou seu apelo sexual. Ao assistir Darby O'Gill e o Pequeno Povo, no qual Connery tem uma briga de socos, os produtores se convenceram de que tinham um homem certo, e Connery foi escalado. Há uma lenda urbana de que Connery usava uma peruca em cada filme em que interpretou James Bond, e isso é parcialmente verdade. Embora ele estivesse ficando calvo durante Doutor No, a equipe de maquiagem conseguiu disfarçar isso. Em filmes posteriores de Bond, Connery realmente usou uma peruca. Connery também tinha uma grande tatuagem de uma âncora no braço direito. Maquiagem foi aplicada para disfarçá-la neste e em outros filmes de Bond. No entanto, ela pode ser vista em algumas fotos promocionais e também na cena em que Bond e Honey Ryder caminham na lagoa. Honey é a primeira Bond girl das telas. Julie Christie e Anita Ekberg foram consideradas, mas eram caras demais. 2 semanas antes das filmagens, Broccoli viu uma foto da atriz Ursula Andress.
alegadamente, era uma foto de uma competição de camisetas molhadas, e Andres foi escalada para o papel. Andres era suíça e sua voz foi dublada pela atriz Nick van der Zyl, prática comum na época, que foi instruída a recriar a voz de Andres, mas reduzindo seu sotaque europeu. A voz cantante de Andres é frequentemente creditada a Diana Coupland, mas também era Van der Zyl. Durante a produção, Andres e Connery teriam tido um relacionamento, apesar de Connery ser casado. O caso terminou quando a esposa de Connery ficou grávida. Os dois permaneceram amigos, e Connery foi padrinho do filho de Andres, Dimitri Amin. Lois Maxwell, Miss Moneypenny, disse que Andres causou uma grande impressão em todos, até a festa de encerramento. Na escalação do personagem principal e vilão, Julius No, Fleming queria que seu primo, o ator Christopher Lee, interpretasse o papel. Fleming disse que, ao escrever o personagem no romance, ele se inspirou na atuação de Lee como Dr. Fu Manchu em vários filmes. Noel Covar também recusou o papel, pois não gostou da ideia das mãos metálicas do personagem, dizendo, via telegrama, Dr. No? Não. 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 E Max von Sydow recusou para interpretar Jesus Cristo em A Maior História Já Contada. Após ver sua atuação em História de Detetive de 1951, os produtores convidaram o ator teatral canadense Joseph Wiseman para interpretar o papel. Ele teve uma maquiagem especial aplicada para acentuar a herança chinesa de Dr. No. O chefe do MI6, M, foi interpretado por Bernard Lee. Terence Young disse que ele foi escalado por ser uma figura paterna prototípica e também porque os outros atores que eles queriam estavam indisponíveis na época. Lee interpretou M nos primeiros 11 filmes de Bond. Eunice Guyson foi escalada como Miss Moneypenny e Lois Maxwell como Sylvia Trent, mas elas trocaram os papéis. Young disse que, ao olhar para Guyson, ela parecia exalar amor carnal, enquanto Maxwell parecia cheirar a sabonete. Maxwell interpretou Moneypenny nos primeiros 14 filmes de Bond. A própria Maxwell disse que não estava animada para interpretar o papel mais sexy de Sylvia, especialmente na cena em que ela usa apenas uma camisa de Bond. No final das contas, Maxwell acabou usando suas próprias roupas como Moneypenny, e interpretou o papel um total de 14 vezes. O agente da CIA, e personagem recorrente de Bond, Felix Leiter aparece no filme, interpretado por Jack Lord. Ele interpretou Leiter apenas uma vez, com rumores de que os produtores estavam preocupados que o bonito Lord pudesse ofuscar Connery. Saltzman e Broccoli originalmente queriam adaptar o romance de Bond de Fleming, Thunderball, mas havia disputas legais sobre sua posse. Por isso, e com os estúdios não muito interessados, Dr. No foi escolhido, pois se passava principalmente na Jamaica, onde Fleming vivia. Na primeira versão do roteiro, o personagem Dr. No havia sido mudado de uma figura inspirada em Fu Manchu para um macaco, um deus adorado na ilha. Broccoli não aceitou isso e mandou mudar. Johann Arvood também adaptou o filme seguinte de Bond, From Russia with Love. Uma roteirista mulher não trabalhou em um filme de Bond novamente até Phoebe Waller-Bridge coescrever No Time to Die, lançado em 2021. O compositor britânico Monty Norman foi contratado para escrever a trilha sonora, pois Broccoli gostou de seu trabalho na produção teatral Belly, uma peça sobre o assassino em série Dr. Crippen. Ele não estava muito interessado, até que lhe disseram que ele poderia viajar para a Jamaica com a equipe. Muitas pessoas acreditam que John Barry escreveu o icônico tema de James Bond, mas ele foi baseado em uma música de Monty Norman chamada Good Sign. Bad Sign. Barry rearranjou a peça de Norman e a transformou em uma das músicas mais famosas de Hollywood. Os ternos de Bond eram feitos pelo alfaiate Anthony Sinclair, de Savile Row. Sinclair disse que um agente secreto usaria um terno que suportaria muitos abusos. Por isso, pediu a Connery que dormisse com o terno e ficou encantado ao vê-lo como novo na manhã seguinte. O orçamento foi um problema do começo ao fim. Sem muita fé no projeto, a United Artists deu a E.ON um orçamento de menos de $1 milhão para trabalhar e, quando os custos ultrapassaram o orçamento, ameaçaram cancelar o projeto, alegando que nunca daria lucro. O designer de produção era Ken Aden. Devido ao orçamento limitado, ele tinha apenas $12 mil para criar cenários enormes como o covil do Dr. No. Ele fez um trabalho tão bom que,
Quando o filme estreou, Stanley Kubrick o contratou imediatamente para trabalhar em Doutor Fantástico. Devido ao orçamento, um editor de som foi contratado em vez dos dois habituais. Pinturas de papelão foram usadas em vez de cenários, e quando o diretor de arte SYD Cain descobriu que seu nome não constava nos créditos, Aion lhe deu uma caneta dourada em vez de pagar para refazer os créditos. A famosa abertura do cano da arma foi criada pelo designer de títulos Maurice Binder, que apontou uma câmera pinhole para um cano de arma de verdade. O ator na cena não é Sean Connery, mas um dublê do filme, Bob Simmons. Somos apresentados a Bond na mesa de baccarat. No roteiro, estava escrito "Eu sou James Bond", mas Connery imitou a forma como Sylvia se apresenta e disse "Meu nome é Bond". James Bond. Eunice Guyson disse que Connery continuou errando a fala e se apresentava como Sean Bond ou James Connery. Young tirou Connery do set e, segundo Guyson, lhe deu alguns drinks antes de retornar e repetir a fala com maestria. Em uma das primeiras cenas, Bond entra em seu apartamento e encontra Sylvia jogando golfe. No roteiro original, ela estava despida. Isso foi alterado para apaziguar a censura. Da mesma forma, o momento em que Bond mata a intendente foi reduzido de 6 tiros para 2. O primeiro carro de Bond também aparece, mas não é um Aston Martin DB5. Em vez disso, ele dirige um Chevrolet Bel Air, após se livrar do motorista, e, em seguida, um Sunbeam Tiger. Nos romances de Fleming, Bond dirigia um Bentley, e o Aston Martin apareceu pela primeira vez no cinema em Goldfinger. Connery tinha medo de aranhas. Por isso, a cena da aranha na cama de Bond foi feita com uma placa de vidro entre ele e a aranha. Quando não pareceu realista o suficiente, a cena foi refilmada com o dublê Bob Simmons, que a considerou a cena mais assustadora que já filmou. Honey Rider emergindo do mar é um dos momentos mais famosos de Hollywood. Foi filmado na praia Laugin Warriors, na Jamaica, e Andres disse mais tarde, é um mistério. Tudo o que eu fiz foi usar este biquíni, e uau! Da noite para o dia, eu consegui. No romance, Honey nem sequer usa biquíni, ela sai do mar completamente despida. Eon sabia que não tinham chance de escapar impunes, então o famoso biquíni foi criado. A figurinista de Doutor No foi Tessa Prendergast, que desenhou o biquíni com Andres. Elas criaram algo baseado no corpo de Andres, de 1,68 m, feito de algodão cor de marfim. O traje tem um cinto branco do exército britânico e uma bainha para segurar uma faca. Há uma sutil piada de época no filme. Enquanto Bond sobe as escadas do covil do Doutor No, ele para observar uma pintura, o retrato do Duque de Wellington, de Francisco de Goya. Na vida real, esta obra de arte foi roubada da Galeria Nacional de Londres em 1961. Os peixes que vemos no covil do Doutor No não estavam realmente no set de filmagem. Eram imagens de arquivo encontradas um dia antes das filmagens. Como a maioria das imagens apresenta closes extremos, foi adicionada uma linha onde o Doutor No explica que a janela funciona como uma lupa. No romance, o Doutor No criou uma pista de obstáculos para dificultar a fuga de Bond. No final da pista, há uma gaiola com uma lula gigante dentro. Além disso, uma cena em que Honey é atacada por um enxame de caranguejos foi removida, pois muitos deles chegaram mortos. O final também foi diferente no romance. O covil maligno do Doutor No era uma pedreira de guano e Bond o matou jogando toneladas de guano sobre ele. No filme, Bond ferve o Doutor No até a morte em um reator nuclear. Após a exibição, o presidente da United Artists, Arthur Krim, disse que a única coisa boa do filme era o seu baixo custo. A revista britânica The Spectator publicou uma crítica com menos de 50 palavras e chamou o filme de grotesco, e a revista Time chamou Bond de um grande marshmallow peludo. E não parou por aí. Ao ver o filme pela primeira vez, Ian Fleming teria o chamado de horrível. Simplesmente horrível. E o Vaticano até se envolveu, divulgando uma declaração expressando sua desaprovação moral do filme. As expectativas eram baixas, mas o boca a boca se espalhou rapidamente, com seu orçamento final de $1,1 milhão, Doutor No arrecadou impressionante $59,5 milhões nas bilheterias. Sequências foram aprovadas rapidamente e a série se tornaria um dos maiores sucessos de Hollywood.